Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã que nós estamos aqui para dar continuidade na leitura da Bíblia, o desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós estamos no livro de Jó e hoje nós vamos ler mais 3 capítulos, 13, 14 e o 15. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela noite de sono que o Senhor tem nos proporcionado, que o Senhor venha abençoar esse devocional, que o Senhor venha abençoar tudo com o teu santo poder, que venhamos ser boca de Deus, o canal da bênção para todas essas pessoas. Amém. Glória a Deus. Vencendo aí a gripe aqui em São Paulo, né? E está muito frio e o resfriado quer vir, a gripe quer vir nos pegar, mas nós estamos aí resistindo fortemente e Deus com certeza vai abençoar. Aqui no capítulo 13, nós vamos meditar aqui que Jó continua dando a sua resposta, a desafiar a sabedoria dos seus amigos, né? Que em vez de estender as mãos, quer elevar um peso, quer criticar. E Jó, ele vem desafiar a sabedoria dos seus amigos. Porque no capítulo 12 ele começa com ironia. Agora no capítulo 13 ele começa a desafiar a sabedoria dos seus amigos, né? E sua compreensão de justiça, apesar que Jó estava também debaixo da mesma teologia, do mesmo ensinamento, do mesmo contexto que os amigos deles viviam, né? Pensando, Jó ele pensava também a mesma coisa. Só que agora ele está diante do seu sofrimento e o conhecimento que a sua vida, ele percebe aqui que existe um outro caminho. E este caminho, e este pensamento muito forte, ele percebe aqui que há um outro caminho que não foi apresentado para ele. Porque Jó ele tem a noção que ele não pecou. Para viver o que ele estava vivendo, ele não pecou, ele não fez nada de errado. E os seus amigos duramente estavam perseguindo ele diante do seu sofrimento. Então aqui ele percebe que existe um outro caminho, que um outro pensamento coletivo, porque o pensamento coletivo da época, sabe qual que era? Se deu errado, se está dando tudo errado, se você está sofrendo, é porque você pecou, você falhou. Então Jó falou, poxa, mas eu não pequei, os amigos estavam apontando o dedo porque ele estava sofrendo. Então eu falava assim, Jó, você está em pecado porque você está sofrendo. Olha a sua vida, a sua saúde, olha a sua prosperidade que você perdeu, seu casamento, seus filhos. E era uma acusação atrás da outra. Então Jó, ele avalia a vida dele aqui e vê que ele não pecou não, para estar passando tudo aquilo que ele estava passando. Então ele percebe que tem um outro lado da moeda que não foi apresentado para ele. E ele já está na fé, ele já está com os olhos abertos. Então Jó expressa aqui sua decisão de se apresentar. Agora Jó, ele quer se apresentar diretamente com Deus. Ele quer falar diretamente com Deus. Ele está confiante que ele vai falar diretamente com Deus, apresentar todos os seus argumentos, a sua posição. E Deus vai dar o aval para ele. Porque aqui no capítulo 13, então, Jó vai criticar duramente os seus amigos. E ele vai defender a farsante, né? Ele critica os seus amigos, que os seus amigos são falsos. Estão do lado de Deus, mas falsamente. Que os comentários dos amigos de Jó são comentários pesados, os argumentos enganosos. Então, Jó, ele chama os seus amigos de médicos de nada, né? Então, ele deseja que a chance de falar com Deus e de ter uma resposta de Deus. Aqui no capítulo 13, no versículo 15, diz assim, olha só, diz assim, capítulo 13, versículo 15, eis que matará
Eis que me matará, e já não tem esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação. O fato de que um ímpio não vir perante a ele. Então, ele estava numa situação, na mesma hora que ele estava glorificando, a mesma hora que ele estava agradecendo, era um conflito muito grande. Então aqui, Jó, no versículo 15, eu aprendo aqui a fé e a resiliência de Jó. Foi um resiliente, foi um homem lutador, mesmo nas dificuldades, porque falar que ama a Deus, que serve a Deus nos momentos bons, todo mundo faz. Eu quero ver na dificuldade, eu quero ver na luta. É uma verdade, é na luta. Você vê quando está tudo bem, até os incrédulos servem a Deus. Fala que crê em Deus, mas eu quero ver você servindo a Deus no momento da luta, no momento quando as coisas estão dando tudo errado. Mas aí você manifesta a fé, você faz diferente e você mostra que você tem uma fé viva, uma fé poderosa. Você mostra que você é o sal da terra e isso gera resultados. Então, esse é o entendimento de Jó. E isso que eu aprendo aqui no capítulo 13, que ele foi um resiliente, né? Ele foi um guerreiro, ele foi um homem de fé. Então diz aqui as escrituras sagradas no capítulo 14 que ele continua falando. Jó agora, ele vai refletir a fragilidade da brevidade da vida. Nossa vida é curta. Então, Jó está falando aqui, ele compara a vida de um homem como uma flor que aparece e depois murcha. Aparece, cresce e murcha e some. Então, tudo isso passa muito rápido. Eu lembro que nós começamos a ler a Bíblia faz alguns meses, né? E se a gente olhar para trás, ver quantas coisas nós aprendemos, né? Olha, já estamos aqui no livro de Jó. Quantas coisas nós aprendemos. E passa muito rápido. A vida é muito curta, é muito rápida. Então, isso que Jó está falando aqui no capítulo 14, né? É interessante é, que ele começa a ter um discernimento espiritual, né? E por essa verdade que Jó está falando aqui, que a nossa vida ela passa muito rápido, que nós temos que guardar nossa fé, nós temos que guardar o nosso coração e viver a fé. Então, olha só, nós já estamos aqui no livro de Jó, na metade do ano, e eu tenho certeza que nesse desafio nós vamos chegar lá, nós vamos ler a Bíblia em um ano. Então aqui ele vai questionar, Jó ele vai falar que, poxa, se o homem, uma vez ele morrer, ele pode viver novamente e expressar a esperança da renovação após a morte. Então a Bíblia fala que não tem purgatório, não tem reencarnação, a nossa oportunidade é agora. A nossa oportunidade é aqui agora. Então a Bíblia nos ensina isso que nós vamos lá na frente ler no livro de Hebreus. Então não tem reencarnação, não tem purgatório, não existe isso. Nós seguimos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o homem compete morrer uma só vez. Vindo depois disso é o juízo. Então a minha, a sua, a nossa oportunidade é agora, é nessa vida. Então, nós temos que fazer as escolhas certas. E as nossas escolhas vão ecoar aqui nessa terra, né? Então, aqui ele está falando, tanto é que no versículo 14, versículo 14, diz assim, olha só que coisa gloriosa. 14, versículo 14, que diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha luta, esperarei até que eu fosse substituído? Então o Jó está falando aqui da ressurreição. Então, nós temos que crer que
Até o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele nos mostra aqui que a fé cristã ele é fundamentada na certeza da ressurreição. Então um dia nós vamos estar com Cristo no nome do Senhor Jesus. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vemos aqui também o homem de Deus falando, né? Que a nossa esperança está na ressurreição. Então, isso é algo glorioso, isso é algo muito forte. No capítulo 15, nós vamos falar agora, capítulo 15, fala de Elifaz, um dos primeiros amigos de Jó. Então, ele responde aqui, Jó, né? Fala que ele é imprudente, fala que ele está desprezando a sabedoria dos antigos, e ele fala que Jó pecou sim, então que o maior tormento de Jó é ele negar, e por isso que ele está está caindo na ruína, por isso que Jó está caindo na ruína. Então aqui é muito forte, olha só o que os amigos de Jó lhe falam, né? Então, fala assim que ele revela a sua própria culpa, ou seja, Jó, quando ele defende, ele está dizendo, você não quer assumir o seu erro. Olha o que os amigos de Jó, ele faz. Então nós temos que ser como um bom samaritano, nós temos que ser como um bom samaritano, que nós temos que estender nossas mãos, nós não temos que apontar o dedo, mas nós temos que estender as nossas mãos, porque aqui ele joga duro, ele continua falando. Poxa vida, olha a sua situação, Jó. Então, quando você se defende, você está dizendo, poxa, você não quer assumir, você é um pecador mesmo, ele descreve aqui. Então, você pecou secretamente, você é um ímpio. Então, o destino do ímpio é o desastre. No versículo 11, diz assim, capítulo 15, no versículo 11, diz assim, olha só que legal. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que dirigimos a nós? Então, aqui é muito forte. Será que as suas palavras estão sendo amáveis mesmo? Será que as suas palavras estão sendo doces? Ele faz, que é o amigo de Jó, né? E diga-se passagem, para ter um amigo desse, não precisa nem ter de inimigo, né? Então aqui nós aprendemos que muitas das vezes nós esperamos consolo das pessoas mais próximas. Mas não é isso que nós recebemos. Nós esperamos daquele amigo, daquele parente mais próximo, o consolo. Então, muitas das vezes, nem debate. Sabe por quê? Deus ele vai te dar força. Não adianta você debater, não adianta você discutir, não vale a pena você questionar. Então, nós temos que viver a fé. Nós temos que, dia após dia, viver a fé como Jó viveu. Porque o Espírito Santo, ele vai te fortalecer, o Espírito Santo, ele vai te consolar. Seja como um bom samaritano. Tá certo? Eu vou ficando por aqui com esses mais 3 capítulos da Bíblia. E amanhã, terça-feira, nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Tá certo? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia. Um beijo no seu coração. E amanhã eu aguardo por todos vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Até mais.